Abra comigo a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 23. E diga assim: se eu compreender esta palavra, e se o Espírito Santo fizer o que tem que ser feito, eu sairei daqui com uma mente renovada. Efésios capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 21. Paulo falando sobre a santidade cristã. Efésios 4, 21. Se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, aquilo que já foi, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Paulo faz assim uma escada. Ele do 21, ele diz que nós temos que ouvir e sermos ensinados. No 22 ele mostra que nós temos que nos despojar de tudo aquilo que fazia parte da nossa velha criatura. E depois ele diz que nossa mente tem que ser uma mente renovada pelo Espírito. E depois ele diz: assim vocês vão poder viver a vida do novo homem que Deus criou em cada um de nós. Amém? Podemos assentar. Diga: primeiro passo. Primeiro passo é nós aprendermos de Cristo. Diga comigo: segundo passo é nos despojarmos daquilo que foi. Diga comigo: terceiro passo é que eu tenha uma mente que tenha um espírito. Quarto passo, diga, é eu conseguir viver a vida que Cristo tem para mim. Para que eu consiga chegar ao quarto passo, eu tenho que partir do primeiro. Amém? Primeiro passo, aprender de Cristo. Segundo passo, deixar as coisas que eram. Terceiro passo, ter uma mente viva, uma mente que tenha um espírito. Quarto passo, assim eu poderei viver as coisas que Deus tem para mim. O que é que Paulo diz sobre a questão do versículo 23? E vos renoveis no espírito da vossa mente. O que ele quer dizer? Você pode aí comunicar com seu irmão a sua interpretação básica ou complexa daquilo que você entende? Você deve ser renovado pelo espírito da sua mente. O que isso significa? Que a renovação da sua vida vai depender da sua mente ter um espírito. O que Paulo quer dizer que sua mente deve ter um espírito? Só base de entendimento, tá? Ezequiel, vai lá comigo. Vale de Ossos Secos, 37. Versículo 8. Ezequiel capítulo 37, versículo 8. Paulo diz que a nossa mente, ela tem que ser renovada para que consigamos viver uma vida que Deus tem planejado. Dar luz ao novo homem, dar luz à nova criatura. Podemos praticar a palavra sem tanto sacrifício, sem tanta demência, sem tanta dificuldade que as pessoas andam tendo. Diz Ezequiel 37, 8. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se peles sobre eles por cima, mas não havia neles. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Diga assim: uma mente sem o Espírito está morta. Quando Paulo diz em Efésios 4, 23, que nós vamos sendo renovados dia após dia, porque estamos aprendendo de Deus, aprendendo aos pés de Cristo e nos despojando das coisas velhas. Quando ele diz que nós temos que ter uma mente viva, quando ele diz o espírito da vossa mente, ele diz assim: a mente de vocês deve estar viva.
Vocês devem ter coisas vivas na mente de vocês, pensamentos vivos, disposições vivas, memórias vivas, porque se vocês colocarem na mente de vocês coisas mortas, coisas do passado, pensamentos, memórias, recursos ruins, a mente de vocês vai morrer. A Bíblia diz assim, só para terminar: o Espírito entrou neles, versículo 10, e viveram, diga glória a Deus, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Volte comigo em Efésios 4. O apóstolo Paulo diz sobre a renovação da mente, que tem que ser por meio do Espírito da mente. Quem é que dá vida à mente? Quem é que dá espírito à mente? O Espírito Santo de Deus. Ele faz com que a sua mente seja viva. Para começo de conversa, vamos analisar. Será que a sua mente é uma mente viva ou uma mente morta? Pergunta para o seu irmão, sua mente está viva ou está morta? Disso depende a sua reestruturação, a aplicação da palavra de Deus em sua vida. Se o cristão, vamos dizer assim, vamos tomar essa palavra, tem uma mente morta, ele não vai conseguir viver, como diz o versículo 24, a vida do novo homem, não vai conseguir viver aquilo que Deus está criando para ele em justiça e santidade. Ele vai viver, versículo 22, as coisas do trato passado do velho homem. Por quê? Porque entre o novo homem e o velho homem está a mente. A sua mente vai definir se você vai viver como o velho homem, nas práticas do velho homem, nos ensejos do velho homem, ou se você vai viver no novo homem. É a sua mente quem vai decidir. Se você tiver uma mente morta, você vai viver no trato passado. As coisas mortas, as obras mortas, as coisas que já foram. As concupiscências, o engano. Se você tiver uma mente viva, que está sendo vivificada pelo poder da verdade, pelo poder da palavra, então você partirá para viver uma nova criatura, para ser uma nova criatura, para viver as coisas novas da parte de Deus. Diga amém. Bom, vamos começar. Os cristãos devem dia após dia serem renovados, aprendendo a livrar-se de conceitos ou pensamentos da velha criatura. Diga amém. Dia após dia, eu e você temos que estabelecer para nós um aprendizado para nos livrarmos de pensamentos que é condicionado àquilo que já foi. Não permitindo o acúmulo de informações negativas, para não levar a mente ao envelhecimento precoce e assim à morte. Deixa eu te explicar como é que uma mente envelhece. Você já ouviu algum comentário de alguém dizer que o médico diz assim: você tem coração de jovem, de 20 anos. Para outros ele diz assim, o de 30, você tem um coração de 60. O que é que envelhece os órgãos internos? A má alimentação. Aquilo que o corpo se alimenta de ruim traz um envelhecimento precoce. O organismo tem que desgastar para eliminar aquilo que foi enviado e assim envelhece precocemente. O que envelhece sua mente? Coisas ruins que você manda para ela. Pensamentos negativos, memórias negativas, o passado. Tudo isso que a sua mente recebe vai ocasionando o quê? Um envelhecimento precoce, do qual resultará o quê? A morte. É isso que acontece. Então, o que nós precisamos aprender? Nos desvencilharmos, nos livrarmos de pensamentos negativos, de memórias negativas, de raciocínios negativos. Por quê? Porque as coisas negativas, elas tendem a envelhecer a sua mente, criando uma indução pessoal. Ou seja, Provérbios 23, 7. Como ele imaginou, assim ele é. Explica isso para o seu irmão.
Quando você começa a pensar coisas negativas, quando você começa a ter a sua mente escravizada ao passado, dominada por coisas ruins, o que acontece com você? Você vai condicionando a sua vida pessoal àquilo que é de mal. Provérbios 23:7, como imaginou, assim ele vai ser. Como é que a fé pode habitar em uma alma, em uma mente, fazendo uma revolução, se essa mente ela foi condicionada aos males da vida, condicionada à destruição? Como é que a mente, a fé vai trabalhar com essa mente que está condicionada? A mente vai precisar ganhar vida por meio do Espírito Santo de Deus. Eu quero fazer uma comparação, quero que você vá comigo em 2 Samuel, capítulo 21. Eu quero falar de uma pessoa muito importante para nós, como um líder, como um salmista, como alguém muito amado por Deus. 2 Samuel, capítulo 21. Amém? Capítulo 21, versículo de número 15. Nós vamos falar de Davi. Antes de você ler este texto, eu quero fazer uma pequena recapitulação da vida de Davi. No capítulo 5 de 2 Samuel, está escrito assim, que Davi subiu ao trono aos seus 30 anos de idade. No capítulo 5. No capítulo 11, ele comete o pecado dele. No capítulo 13, a filha dele é estuprada e Absalão mata Aminon. No capítulo 15, Absalão se rebela e Davi foge de Jerusalém. Isso, uma sucessão de fatos. Capítulo 5, ele ascende ao trono com 30 anos de idade. Capítulo 11, ele peca. Capítulo 13, Tamar é estuprada, morte de Aminon. Capítulo 15, rebelião de Absalão, Davi foge. Capítulo 18, a morte de Absalão, o filho preferido dele, que ele mais amava. Capítulo 20, sedição de Seba, Davi tendo que restaurar-se emocionalmente. Eu não sei se você já leu esse texto. E Seba, um benjamita, ele começa uma rebelião dentro daquela outra, finalzinho daquela outra rebelião de Absalão. E Davi tendo que mudar liderança, tendo que tirar Joabe para pôr Amasa, e aquela confusão, para poder reerguer o trono, para poder reedificar, reunir as tribos. E depois no capítulo 21, 3 anos de fome. Então foram uma sucessão de fatos terríveis. Por isso que eu quero dizer para você, e você vai ler o texto e você vai conseguir compreender o porquê esse homem estava tão cansado para a batalha e para a peleja. Seu cansaço não é físico, seu cansaço é mental, emocional. O que faz muitas vezes você perder guerras e batalhas não é que você tem falta. Às vezes não é porque te falta fé, não te falta esperança, não te falta o teu Cristo, não te falta a palavra, não te falta o teu Deus, mas é o que você tem demais. Uma mente demasiadamente pesada, um coração sobrecarregado, uma mente que não consegue descansar, não consegue usufruir daquilo que Deus tem dado. E o que acontece com aquilo que você sobrecarrega demais? O que acontece com aquilo que você põe peso demais? Por mais que seja habilitado, por mais que seja novo, se você exige demais, você acaba definhando aquilo que era novo, que era em bom estado. Assim vale para o casamento, assim vale para a amizade, assim vale para tudo. Tudo aquilo que você exige demais, você acaba perdendo. Tudo aquilo que você faz com injustiça, você acaba definhando. Davi havia exigido demais de si mesmo depois de seu pecado.
Foram muitos acontecimentos que levaram aquele homem num estado de cansaço mental. Quantos anos ele poderia estar aqui? 38? 40? 45? Não mais do que isso. Não mais do que isso, porque ele morreu aos 70 anos de idade. Não mais do que isso. Era um homem que ainda tinha vigor. Era um homem que ainda tinha condições. E ele tinha vontade, por isso ele estava na batalha. E ele tinha desejo, por isso ele estava na batalha. Mas Davi teve um desgaste imenso e enorme, por conta de todas as dificuldades que ele teve que enfrentar por causa de seu pecado. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Eu quero falar dos desgastes que os cristãos estão tendo sem comedir, sem raciocinar, sem ponderar, sem questionar. Cristãos que se lançam em situações de corpo, alma, mente, noite, dia, 24 horas, situação tomada. Eles não conseguem confiar em Deus. Eles não conseguem acreditar que Deus está diante deles. Eles atropelam tudo e qualquer condição e assumem o posicionamento dianteiro da situação, colocando os pés pelas mãos, fazendo loucuras em sua vida. Eles não conseguem entender, aceitar, honrar que Deus é aquele que disse, que quer e vai adiante. Eles não conseguem confiar em Deus e acreditar que Deus é Senhor. Eles não conseguem, para você ver o absurdo que nós temos chegado, ter compromisso e não ser 100% compromissado. Existem pessoas que eles têm o seu compromisso, vamos lá, seu trabalho. Eles são 100% compromissados com o seu trabalho. O trabalho se torna uma coisa pesada. O trabalho se torna uma coisa com jugo. O trabalho se torna algo que vai limitando, desgastando, definhando aquele cristão. E quando ele chega diante de Deus, ele não tem alegria, ele não tem fé, ele não tem paz, ele não tem esperança, porque a mente dele está tão ocupada, tão bombardeada com pensamentos pejorativos e negativos, que eles não conseguem dar glória a Deus, eles não conseguem colocar as suas vidas diante do Senhor. Por quê? Porque o mundo tem desgastado, porque eles têm perdido a batalha para a mente. Suas mentes têm ficado envelhecidas, sem vida nenhuma, totalmente mortas. E seus pensamentos, eles começam a circundar sobre suas atividades. Eles não conseguem pensar mais em Deus. Eles não conseguem mais desenvolver uma fé. Eles não conseguem desenvolver esperança. E quando a mente, ela é colocada numa situação problemática, ela se ocupa totalmente com aquele problema, sem dar ao cristão condição daquele cristão raciocinar, ponderar, comedir, analisar, elevar os seus pensamentos e pensar em Deus. Por quê? Porque a mente, ela está disciplinada a envolver-se 100%. O que está acontecendo com os cristãos é desumano. Os cristãos têm perdido a racionalidade, porque têm agido com intelectualismo. Eles deixam disseminar, contaminar a mente de tal maneira que ficam cansados, sobrecarregados, impotentes, totalmente impotentes para praticar um perdão, para fazer uma oração de agradecimento, para cantar uma canção. Seus cultos são pesados. Suas orações só falam em seus problemas. Toda a direção do culto que ele tem é para os seus problemas. Por quê? Porque ele está condicionado pelo diabo a isso. A mente dele está morta. Ele vive práticas velhas, raciocínios mortos. Passado é que demanda. Amargura, o rancor, quando lhe acontece alguma aflição, eles não conseguem perdoar imediatamente. É óbvio que não, porque as suas mentes estão condicionadas ao passado, condicionadas às suas emoções, aquilo que eles viveram lá atrás.
As suas mentes não os levam para diante, não os fazem olhar para frente. Os seus olhos não olham para frente, apenas para trás. Suas mentes estão mortas. Eles são pessoas satisfeitas e descontentes. O que eu quero dizer com isso? Satisfeitas porque você olha para eles, não existe nenhuma sombra de mudança, não existe nenhuma disposição, não existe esperança, não existe sonhos, não existe iniciativa. Então eles estão satisfeitos e descontentes, só reclamam. Reclamam, murmuram, e tudo é pesado, e tudo é difícil, e não há graça, e não há alegria, e não há nada da parte de Deus. A mente deles está totalmente definhada, ocupada por aquela situação, sendo que o cristão deve estar insatisfeito. O que eu falo sobre essa insatisfação? Ele olhar para a sua vida, olhar para a sua história e dizer: Deus tem mais para mim. Eu preciso começar a sonhar, eu preciso começar a me preparar para os objetivos que Deus tem para a minha vida. Insatisfeitos e contentes, diga glória a Deus, são pessoas gratas e contentes com o seu viver diário, com aquilo que Deus tem lhes dado. São pessoas que desfrutam da família, do bem-estar, das regalias, do comodismo que Deus lhes dá, sem estarem acomodados. São pessoas contentes e insatisfeitas. Diga para o seu irmão: você deve ser contente e insatisfeito. Você entende essa satisfação que eu digo? Que é nociva? Que você vive uma paradeira. A sua vida, a vida de alguns de nós, dá até sono nos demônios que nos cercam. Eles ficam com sono, eles bocejam. Porque nem eles não aguentam a paradeira que é a vida de algumas pessoas, porque as suas mentes estão totalmente condicionadas. O ano passado foi igual a esse ano, e esse ano foi igual ao passado. E no fim do ano, no dia 31, ele faz uma lista que vira a página, mas vai ser tudo igual um ano após ano. Por quê? Porque você só muda a vida quando você muda a sua disposição, quando você muda o seu querer e a sua vontade. Aí a sua vida muda, do contrário, continuará na mesma. Você precisa cuidar da sua mente, porque foi uma faculdade que Deus te deu. Você não pode permitir que a sua mente se define por causa das circunstâncias que você passa. Você precisa passar pela aflição sem se tornar um flagelo, sem se tornar um aflito. Não permitir que a mente se condicione pelas mazelas dos fatos da sua vida. Você tem sempre que pensar assim: Deus pode fazer melhor, Deus pode fazer maior, Deus vai melhorar, Deus vai restaurar. E a gente canta, porque não é impossível para o Senhor. Mas aí quando Deus chega e diz: você crê nisso? Você fala: não, Senhor, aumenta a minha fé, porque eu não creio. E a gente canta. E aí você se pega olhando para a sua vida, se vendo cansado, desmotivado, desanimado, apático, com uma mente morta, que não tem, imagina, não tem espírito, não tem vida, uma mente totalmente envelhecida. E aí isso começa a refletir no seu rosto, na sua face. Você começa a se tornar uma pessoa ranzinza, uma pessoa sem graça, sem longanimidade, sem paciência com ninguém. Isso começa a transparecer em seu comportamento. Uma pessoa de mente velha é uma pessoa de hábitos velhos, é uma pessoa cansada, retraída, subjugada. Quantas vezes você diz: eu estou cansado por dia? Tem gente que ele abre a boca e já fala isso. Ele nem pensou: por que eu falei agora? O que eu falei? O que eu falei aqui? Você falou que está cansado. De tanto que eu estou cansado. Nossa, como eu estou cansado. Eu estou cansado. Olha, como eu estou cansado. Como eu estou cansado. Estou tão cansado. Estou tão cansado. E não é porque Deus deu a ele trabalho demais, e não é porque Deus está sendo injusto para ele, é que ele não sabe administrar a sua mente. Ele não sabe administrar a sua mente. A sua mente é totalmente envolvida. Por quê? Gente que dorme cansado e levanta cansado, por quê?
Mas se Deus deu o sono é para descansar você. Por que você dorme cansado e levanta cansado? Por causa da sua mente. Sua mente não é vivificada durante a noite. Seu coração não é vivificado. Você dorme com 2 pensamentos negativos e acorda com 3, porque sonhou com alguma coisa e já enfatiza naquilo. Por isso que você fica cansado, porque a sua mente é uma mente que está morta. Ela não recebe o poder da palavra de Deus. Tudo que você conhece dessa Bíblia é só letra. É só letra, é só letra, é só escrita. Não existe vivificação, não existe poder da palavra. A palavra não consegue entrar e vivificar e dizer assim: eu estou contigo, amanhã será um dia maravilhoso, porque eu estou diante de você. E você não levanta com esperança, e você não acorda com certezas, e você não desperta com sonhos. Você levanta mais cansado. E você pode dormir 12, 24 horas. Você levantará cansado, porque a sua mente, coitada, tem sido bombardeada. Sua mente está morrendo e você não está percebendo. E você quer fé de onde? E você quer alegria de onde? Esperança de onde? Sonhos de onde é que vai se tirar? Sonhos, alegria e esperança, se a sua mente é um lugar de coisa velha, antiga, morta, azeda, fétida. E aí você fica com prazer alimentando pensamento, imaginando. Se você tiver que imaginar alguma coisa, imagine uma coisa boa. Se você quiser usar a faculdade, a habilidade da sua mente para imaginar, imagina, as imaginações do seu coração e da sua mente tem que ser uma coisa boa. Você imagina que seu marido vai te trair, você imagina que aquele irmão está com raiva de você, você imagina que aquela pessoa, vai ter gosto por lixo assim aonde? A palavra do Senhor diz: no que pensais, em tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que tem virtude, se tem louvor e virtude, pensai nisso. A minha mente não pode ser bombardeada com miséria, com coisas pejorativas e destrutivas, senão eu vou ser condicionado a viver essas coisas. E eu vou estar dentro da igreja, e eu vou receber oração, e eu vou falar em nome de Jesus, e eu vou ter uma vida destruída, porque a minha mente é morta. E eu vou tentar praticar a palavra, e eu vou tentar absorver o que Deus tem para mim, mas eu vou ficar cansado até mesmo com isso. Eu vou patinar, e eu vou me cansar, até eu chegar ao ponto de eu desistir de tal maneira, e dizer assim: eu acho que o evangelho não é para mim. Não é que o evangelho não é para você, é porque você tem matado a sua mente. E é isso que acontece com a maioria dos cristãos. A Bíblia diz em 2 Samuel 21, versículo de número 15: tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi com eles, os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante cuja lança pesava 300 ciclos de cobre, mais ou menos 3,5 kg, e que cingia uma espada nova, intentou ferir Davi. Porém Abisai, filho de Zeruia, que era irmã de Davi, socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Neste dia foi o último dia em que Davi saiu à batalha e saiu à guerra. Sabe, irmãos, não tem como você querer ter. Você pode tomar tudo quanto é tipo de energético. Sabe o que é o energético para o seu corpo? Uma mente sadia. É isso que é energético para o seu corpo. Você vive se bombardeando de energético. O que você precisa é de uma mente sadia, que produz pensamentos sadios, que produz imaginações sadias, que produz condicionamento sadio. Uma mente sadia vai liberar coisas saudáveis, hormônios saudáveis, coisas saudáveis no seu corpo, e você vai ter ânimo. Aí você pergunta: por que desânimo? Avalia o que você pensa. Aí você vai enxergar de onde é que está vindo o teu desânimo, de onde é que vem a sua apatia. O cansaço de Davi, um homem ainda que tinha condições de sair na guerra, só que
ele teve um envelhecimento emocional precoce. E por isso não tinha mais condições. O cansaço. Que bom seria se as suas guerras parassem quando você ficasse cansado. Mas a questão é que ela não para. Suas guerras continuam, suas batalhas continuam. É isso que você precisa entender. Se você envelhece precocemente, as suas batalhas continuam. Quem é que vai guerrear suas batalhas? Tem jovem aí de 20 e pouco, 30 anos, que ele não tem iniciativa, ele não tem ânimo, ele não tem nada. Por quê? Ele tem uma mente morta, uma mente que foi envelhecendo e uma mente que morreu. Por quê? Pensa coisas ruins, analisa coisas ruins, se alimentam de coisas ruins. Davi não estava tão velho assim, mas em pouco tempo muitas coisas aconteceram. Eu quero ler um salmo para você, que Davi coloca o cansaço dele. Você não precisa abrir não, só quero ler parte desse salmo, que ele diz assim. Foi quando ele estava fugindo de Absalão. Ele disse assim: como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos que se levantam contra mim. Eu me deito, durmo e acordo, porque o Senhor me sustenta. Nem forças aqui ele tinha para acordar. E ele diz: levanta, Senhor, salva-me, Deus meu, porque o Senhor já feriu os meus inimigos e quebrastes a força do ímpio. No Salmos 3, Davi escreve quando fugia de Absalão, seu filho. Você olha para o Salmo 3 e você vê um homem cansado, uma pessoa cansada, alguém sem forças. Eu sei que você pode dizer que você tem os seus motivos, mas o diabo gosta muito dos seus motivos. O diabo gosta dos seus motivos que faz você sair da vontade de Deus. O diabo ama os motivos que você tem para não ouvir Deus falar com você. O diabo ama os motivos que faz você sustentar um comportamento de amargura. O diabo ama os motivos que faz você se afastar das pessoas que lhe fariam bem, que é saúde para a sua mente e para o seu corpo. O diabo ama que você faça coisas totalmente motivadas, totalmente desenvolvidas por razões que você julga ter e que vai levar você à destruição. O diabo ama os seus motivos, quando eles te levam para distante daquilo que Deus tem para você. Davi tinha inúmeros motivos para se cansar, mas quem quase perdeu a vida foi ele. Então o que nós precisamos entender e compreender, que a nossa mente deve estar guardada, protegida, e tudo aquilo que vai entrar deve ser analisado. Diga glória a Deus. Eu quero que você vá comigo agora em 2 Coríntios capítulo 10. Nós precisamos aprender a vencer os ataques de Satanás contra a nossa mente. Se Satanás conseguir convencer a sua mente, você está predisposto à vontade dele. Você não pode permitir que Satanás convença a sua mente. Existem mentes que estão totalmente dominadas por um pensamento maligno. O sentimento do coração, a amargura, a angústia subiu. A mente uniu-se àquele sentimento e o coração e a mente estão totalmente... Eu vou dizer uma coisa para você. O que te salvaria em uma crise é a sua mente. O que te salvaria? Sabe aquela coisa, aquela vozinha que diz assim: mas a palavra do Senhor diz que você tem que perdoar 7 vezes no dia. Mas a palavra do Senhor diz... Sabe aquela vozinha na sua mente? É aquilo que te salva. Se a sua mente estiver corrompida, babau, adeus. Por isso a sua mente tem que ser guardada. Ela é a maneira pela qual o Espírito de Deus, por meio da vida que deu a ela, vai comunicar-se, testificar com ela, para que diga: oh, você é filho de Deus, não é assim que você tem que fazer, é do outro jeito, é de outra maneira. Agora,
Agora você parece que gosta de deixar com que a sua mente devaneia. Tem gente que até no culto, o culto para ele é uma bênção. Por que o culto é uma bênção para você? Eu saio do culto assim, sabe por quê? Porque eu tenho uma vida tão corrida, que quando eu chego na igreja, eu sento assim, no culto, aí minha mente divaga. Aí uns cochila, fala que está orando, aí a mente divaga. Aí vai. Beleza o culto para ele. Porque a vida dele é agitada, então quando ele senta, ai que maravilha, agora eu posso devagar. Ele vai devagar tanto que no arrebatamento ele vai continuar devagado. Por quê? Cadê a igreja? Cadê os irmãozinhos? Sumiu tudo. Por quê? Esqueceram de mim? Não. Você que esqueceu de alguns princípios, né? Não é? 2 Coríntios capítulo 10, apóstolo Paulo diz assim no versículo 3: porque andando na carne não militamos segundo a carne. Diga amém. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. A mente é criada nela alguns muros. O diabo, vamos colocar assim, o diabo coloca alguns muros ao redor da sua mente para que ele continue trabalhando ali dentro. Aí você se converte. Aí o Senhor Jesus tem que destruir aqueles muros, mas o intelectualismo não deixa. Você sabe o que é o intelectualismo? É a doença dos crentes de hoje em dia. Não, mas é assim, mas aí eu estou certo. Intelectualismo. Não, porque eu penso, o intelectualismo o que é? É você fechar a sua mente para aprender o que é certo. O apóstolo Paulo não estava falando aqui nada contra a minha inteligência, contra a sua inteligência que Deus nos deu. Ele estava falando contra o intelectualismo, que é a sua mente ser maior do que a palavra de Deus. O que você pensa dita mais regras e é mais forte do que a palavra de Deus, não fazendo com que a sua mente se renda ao poder da palavra. A palavra diz isso e eu penso isso, eu estou errado. Amém. Tem gente que ele é intelectual, ele sofre de intelectualismo, ele é escravo da mente dele. A mente dele não é renovada, não é recriada, não está viva. Aquilo que ele pensa é que comanda. Ele não consegue ter uma mente ensinável. Ele pensa uma coisa, vê, Senhor, ouviu a mensagem, a palavra de Deus, o Senhor falou comigo, o Senhor está certo, eu estou errado. Isso é inteligência. A pessoa que sofre de intelectualismo, ela ouve a palavra olhando e dizendo o seguinte: eu vou ver se dá, vou ver se tem condições, eu vou analisar melhor. Por isso que a conversão de Zaqueu hoje em dia é rara. Tudo, converteu mente, coração, alma, amor, ali alcançou tudo, abrangeu tudo, pela disposição mental. Eu estou aqui é para valer. Você está em Cristo é para valer? Amém? O diabo cria fortalezas na sua mente. Para quê? Para a palavra não entrar. Para que você não seja alcançado pelo convencimento da palavra. E Paulo diz que nós temos armas espirituais para destruição. Vamos lá ver, Porque as armas da nossa milícia, versículo 4, não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Destruindo as armas da nossa milícia. Os conselhos. Diga, o diabo é conselheiro. E você sabe que tem gente que gosta do conselho do diabo? Por cima de mim, por cima de você, só avião. Onde já se viu? Ser colocado nessa situação, tudo que você já fez, onde se viu? Não, perdoar, que isso, para com isso aí. Aí o crente fala, é mesmo, né? É mesmo, né? É mesmo, né? É isso aí mesmo, diabo, é isso aí, estou contigo, não abro. Ele não abre mesmo. Ele não abre para Deus, ele não abre para a palavra, ele não abre para o Espírito Santo, ele não abre.
A mente dele está cercada de fortaleza, onde Satanás protege acirradamente as intenções satânicas. Aquela mente se tornará cada vez mais distante do seu Criador, do amor de sua existência, e ela envelhecerá, chegando a morrer. Morrendo, não conseguirá mais ouvir, arrepender-se, constranger-se a voz do seu amado. Aí ele diz assim: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Satanás cria fortaleza contra o conhecimento de Deus. Que isso? A palavra fala isso aí? Não, não faz não, você não dá conta. Qualquer outro ser humano no seu lugar faria assim, ou até pior que você. O que é isso? É satânico. E os crentes ficam assim com o diabo, assim com o raciocínio de Satanás, provocando o envelhecimento precoce, levando a sua mente à morte, totalmente inapta para ouvir Deus, totalmente inerte diante da palavra. Deus fala e eles ficam como se divagando. Destruindo, versículo 5, os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Diga: a vitória sobre a fortaleza de Satanás, seus conselhos e altivez se dará a partir do momento que a minha mente entender que tudo que existir nela tem que ser escravo de Cristo. Raciocínio, memória, essa memória do passado que você fica curtindo aí, ó, que tá podre, exala mau cheiro, isso aí é de Cristo, meu irmão? Não. Esse fato que aconteceu, que está até fedendo, isso aí é de Cristo? Não. Mas fica remoendo, qualquer assunto que tem e toca no assunto. Pelo amor de Deus, para com isso aí. Qual é a vitória que você tem na sua mente? Você precisa levá-la à escravidão de Cristo. O Senhor aprova sua permissão para esse pensamento? Não. O Senhor aprova essa imaginação? Não. O Senhor aprova essa memória? Não. Então está desaprovado, acabou. A mente não é sua, é de quem te comprou. Você entende isso? Que a sua mente não é sua? Paulo diz claramente: levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Você tem que obedecer a Cristo com a sua mente. Não adianta você querer ter um novo coração com essa mente deturpada desse jeito. Você tem que ter uma mente reduzida à servidão a Cristo. Não vou pensar nisso. Não. Mas eu vou ter que combater o dia inteiro. Tua mente é tão dominada assim pelo diabo, louco. Então combate o dia inteiro, para que você futuramente possa ter bons pensamentos e pensar naturalmente naquilo que Cristo coordena. Paulo diz que as nossas armas são espirituais, e nós temos que fazer uso delas para combater e destruir a fortaleza que o diabo levanta na mente daquele que ainda não destruiu essa fortaleza. Aquele que é dono do seu nariz. O diabo gosta muito disso. Eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero da minha vida, eu faço. Então você não serve para ser crente. Porque o crente não é dono dele mesmo, ele pertence a Deus, correto? Então é outra religião que você tem que ir. Não é essa. A sua escolha por Cristo é Cristo. Então é servidão. Você tem que ser servo dele. Quer ser dono da sua vida? Quer pensar o que você quer? Quer fazer o que eu quero? Tem que ir para outro canto. É ou não é? Tenha vitória na sua mente. Destrua as fortalezas que o diabo colocou. Leve a sua mente em obediência a Cristo. Diga glória a Deus. Versículo 5 nós já lemos, né? Bom, falei sobre o intelectualismo. A mente se fecha para rejeitar a instrução, né? Fechou, totalmente murada, totalmente
impedida de receber a palavra, de receber o ensinamento. Quero ler com você o último versículo de Romanos 12:2, vencendo os ataques da mente para que ela não envelheça. Barreiras mentais geram resistência, são resistências, raciocínios que se opõem à verdade da palavra de Deus. Quero que você vá comigo em Romanos capítulo 12, versículo 2. O que são as barreiras? Raciocínio, memórias, lembranças, pensamentos que se opõem à verdade de Deus. Diga comigo, as fortalezas são raciocínio, memória, pensamento, imaginação que se opõem à verdade de Deus. Isso é fortaleza. Tudo do diabo, conselho do diabo, altivez do diabo. Sua mente é governada pelo diabo ou por Deus? Não responda rápido, não, porque você... Não, espera um pouquinho. Você tem que ser verdadeiro. Se a sua mente é governada pelo diabo, se ele te induz, se ele te seduz, se ele te dirige ao mal, se a palavra chega e você recusa, rejeita por causa dos muros que tem, então a sua mente é governada pelo diabo. É tão simples. Aí você fala assim: Senhor, em nome de Jesus eu preciso ter uma mente viva. Hoje eu vou sair daqui, Pai, eu quero confessar que até hoje, Senhor, o diabo entra e sai da minha cabeça. O diabo fala coisas para mim. O diabo me incita, eu acho que é eu e é ele, Pai. Ele fica falando coisas, já fez eu fazer muita coisa errada. Então, em nome de Jesus Cristo, eu quero destruir essas fortalezas de Satanás, os muros, para a tua palavra entrar. Então eu vou começar por agora. Eu não vou mais ficar pensando coisas de amargura, pensando coisas de passado, pensando coisas de ressentimento. Eu vou começar a pleitear, Senhor, a guerrear, porque as minhas armas são espirituais. Então eu vou começar a vencer essa batalha na minha mente, em nome do Senhor Jesus. Amém? Porque os crentes não vencem? Porque não reconhecem que estão derrotados. Porque quando você reconhece o sentido da palavra e a derrota, você se posiciona. E quem se posiciona, e quem se arrepende, e quem se coloca diante de Deus, não fica sem vitória. Amém? Romanos 12:2. Não sedes conformados com este mundo. Não tome a forma deste mundo, mas sede transformados. Como é que a minha vida e a sua vida vai ser transformada? Pela renovação da nossa mente. Renovada, tira o velho. Renova, tira o velho. Pensamento envelhece. Pensamento envelhece. E se ele continuar ali, ele vai envelhecer a sua mente. E a sua mente vai morrer. Aí ele diz assim: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somente uma mente renovada, somente uma mente viva consegue experimentar a vontade de Deus, que é boa, que é agradável, que é perfeita. Mas o porquê o seu corpo sofre, sua história sofre, sua vida sofre, sua família sofre? Pela mente sofrida. E a partir de hoje, o que você vai fazer? Você vai deixar sua mente continuar sendo um lixo do diabo? Tudo que vem, tudo que vem, tudo que vem, tudo que vem. Pensar custa. Custa o sangue de Cristo. Por isso que você tem que pensar em coisas boas. Existe uma batalha para que você tenha uma mente sarada, sadia. Então você não pode desprezar, menosprezar a sua mente. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E assim vocês poderão desfrutar e experimentar da perfeita, boa, agradável vontade de Deus. Diga amém. Esse negócio de mente é coisa muito séria, não é? É ou não é? Você sabia que a maioria das pessoas, elas não conseguem dominar suas mentes?
pensamento vem, vai, condiciona. Ela não consegue. Por quê? Porque não está viva. A mente viva obedece o condicionamento do Espírito Santo.